Imagina que você vai se casar, né? E aí dá um probleminha e você precisa cancelar o seu casamento 4 meses antes dele acontecer. Não só cancelar o casamento, mas cancelar o relacionamento também. Aí você faz um vídeo pra contar a história e aí o povo acha que o problema foi você. Pois é, tô aqui na dia porque hoje a gente tem mais uma gravação de piloto do meu programa que vai sair dia 18 de maio. E antes, eu tô vindo aqui, ó, 7 horas da manhã, gravar pra vocês. Vamos ver. Essa é a história dessa querida aqui, ó. Letícia Teixeira, tá? Flor Crespa. E aí ela fez esse vídeo aqui contando do relacionamento dela. Tá? Então tá, vamos ver. Meu casamento que foi cancelado, faltando menos de 4 meses pra ele acontecer. Pois é, eu estava num relacionamento de 3 anos e 6 meses, sendo que os 6 meses a gente já estava noivo. E foi um relacionamento cristão, dentro da igreja, padrões da igreja, tudo certinho, com fogo de casamento. Não, calma aí, não entendi. 3 anos e 6 meses, sendo que desde os 6 meses eles estavam noivos, tá? Mas aí ele demorou 3 anos pra pedir casamento? Então a gente já estava fazendo o quê? Com o apartamento comprado, esperando ele ser finalizado, a data do casamento marcada, fornecedores, né, alguns já tudo certo e já pagos. Eu já estava com meu vestido de noiva alugado, meu sapato comprado, meu dia de noiva fechado, minha madrinha, minha irmã no caso, minha irmã já estava com a sua roupa alugada, minha mãe já estava com a sua roupa alugada, o meu pai já estava com a sua roupa A Terezinha Modas bombando já. Essa altura, tinham feito já o mês inteiro da Terezinha Modas. alugada. E num belo dia fomos numa reunião onde seria o casamento. Gente, olha, tem um cansaço, aquele tipo de cansaço, sabe? Que ele não passa nunca. E não é só ai, acho que eu dormi mal hoje. Não, é aquele cansaço que é meio acumulado, de cuidar de tudo, de resolver tudo, de você sempre ser aquela pessoa que faz as coisas, você pensa em tudo, e quase sempre a gente coloca quem por último? A gente. E vocês sabem, né, que minha cabeça lá não para, ainda mais agora que o programa tá vindo aí, eu sinto que eu sinto não, eu tenho certeza absoluta que, ainda mais tendo que acordar cedo, porque meu programa é 11 horas da manhã, então eu tenho que ter uma boa noite de sono. Eu preciso deitar na cama e dormir bem, desligar, sabe, descansar. Mas nem todo mundo consegue. Eu, às vezes, não conseguia também. Se separar pra olhar, muita gente vive assim. Agora, a gente tá no mês das mães. Daqui a pouco tá Dias das Mães aí. E a gente também tem que pensar nisso, né? Porque tem uma pessoa que, além de cuidar de si própria, ainda provavelmente cuidou de você, cuida de outras pessoas. E aí a gente entra naquele automático, sabe? De, vou comprar um presente fofo, vou comprar um negocinho, vou comprar uma roupinha, vou comprar um não sei o quê. E a gente esquece que no final do dia, o que essa pessoa precisa mesmo é o quê? Uma boa noite de sono. Precisa descansar de verdade, dormir bem, acordar sem dor, tá? Sem cansaço acumulado, porque isso que é cuidado, tá? Vocês sabem, inclusive, que eu troquei de colchão tem alguns meses, eu tô com o colchão da Ema, e isso, obviamente, melhora muito o meu sono, meu descanso, e isso que eu preciso, gente, isso que é uma delícia. E você também, tá? Aliás, a Ema tá com oferta de Dia das Mães, com até 60% off. Atenção, tem um colchão bom? É uma necessidade. Eu sei disso, tá? Principalmente pra quem vive cansado, sabe? Ó, acorda, sabe quando você acorda aquele dia e você fala assim, meu Deus, parece que eu fui atropelada por um caminhão? Que parece que você não descansou nada? Pois é, não dá pra ser assim. O meu modelo do meu colchão Ema é o Hybrid King, que tem 7 zonas de suporte específico para cada parte do corpo, tem absorção de movimento, então o Caio pode pular do lado dele lá, que não vai ficar balançando do meu lado, vem com capa removível, a capa também é lavável. E se você tá na dúvida em trocar o seu colchão, ou até presentear a sua mãe, a sua família, a Ema pode te ajudar. Porque você pode testar por 100 noites o colchão. Tem entrega e também, se você quiser devolver, né? Você pode testar 100 noites, se você não se adaptou, você pode devolver de graça, tá? E a entrega também é de graça. São 10 anos de garantia e ainda dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. E como eu sou muito especial, sim, para os meus seguidores, você aí de casa tem um cupom de 15% de desconto. Só que atenção, tá? Porque o meu cupom BETASLEEP, ele dá 12% off. Ele dá 12% de desconto. Só que a Ema é uma mãe, assim como eu, né? Porque o mês é das mães, só que não é eu e da Ema, é o mês da sua mãe,
o mês de você usar meu cupom BETASLEEP15, que não vai te dar 12% de desconto, vai te dar 15% de desconto. Só que só é válido em 30 dias, tá? Depois de 30 dias, você pode continuar comprando com o Beta Sleep, vai te dar 12%, mas se você quiser comprar agora nos próximos 30 dias, Beta Sleep 15%. Então, clica aqui no link da descrição, tá? Para você conhecer os colchões Ema. Vai ter algum que vai caber aí no seu orçamento, também vai caber na sua vida, tá? E aproveita para você dar esse presentão para alguém, que é um bom descanso. Obrigada, Ema. Um beijo e de volta ao vídeo. Numa cidade aqui perto da nossa, onde seria feito a cerimônia e a recepção, já estava incluso a comida, né? Comida. E agora o que a gente faltava ver era o pacote das bebidas, que a gente não tinha conversado ainda com os donos do lugar. E foi uma das principais coisas que a gente foi ler. E aí, né, ela foi oferecer drink e tal. Só que desde o começo do relacionamento, a gente já Drink? O treco não era crente, o casamento? tava fechado que não teríamos bebida alcoólica. Ah, Porque não tá. fazia sentido. Então, tudo bem. Jesus, quando transformou a água em vinho, foi para os outros, não foi para ele. Chegou na reunião, chegou da parte do drink, eu falei pra moça, não vai ter drinks, não com álcool, e ele falou, vai ter sim. E eu disse, não vai não. Ah, mentira, gente, que a treta foi essa. A treta foi o drink? Aí ele disse, vai sim, meu pai vai querer. Eu não queria, mas vai precisar da parte 2 desse vídeo, porque Precisar não ia precisar não, né? Porque o primeiro vídeo tem uns 15 segundos, vamos combinar? Mas tá. Parte 2. tá muito longo. E o meu casamento, Oh, Deus, aqui. parte 2 e final sobre o meu casamento, que foi cancelado, faltando menos de 4 meses pra ele acontecer. A reunião continuou, e aí Não, eu amei que ela fez uma parte 1 contando absolutamente nada. Amei. entrou no carro pra ir embora, tal, voltar pra nossa cidade. E aí, nisso, eu perguntei pra ele, né, o que ele achou da reunião, da comida que a gente tinha escolhido, já tinha pensado e tal. Ah, entre parênteses, tá? Uma coisa importante é que desde o início ele reclamou com a questão de vídeo no casamento. Ele não queria vídeo, nem Story Maker, tá? Ele não queria, porque o valor daria pra botar em outras coisas. Mas, gente, você gasta uma fortuna no casamento. O mínimo que você vai querer é gravação pra mostrar pros outros. Olha só quanto eu gastei nesse casamento. Porque, pra quê? Ai, essa história de vive a experiência, coloca na sua memória, é o cacete. Então eu vou viajar. Aí eu vou viver a experiência. Agora, se eu vou pagar pros outros comer, pros outros beber, ainda sair falando mal, eu não vou poder depois mostrar como meu casamento foi chiquérrimo? Não. Tá maluco, caralho? Agora, outra coisa, ele não quer vídeo porque tá foragido da justiça, tá fugindo de alguém, tem outra família, às vezes tem esse problema também. E aí, pós-reunião com o lugar, onde seria o casamento, ele disse que, né, que ia ficar muito gostoso, que as nossas escolhas foram muito bem e tal, só que ia sair muito caro, e realmente ia sair muito caro. Mas a gente já sabia disso, porque o lugar, a base do lugar é assim, é essa, né? Só que os meus pais estavam ajudando, os pais dele estavam ajudando, então. E eu, gente, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu tinha certeza que Deus ia prover, como ele proveu outras coisas durante o casamento, né, esse processo do casamento, da preparação do casamento. Mas Deus resolveu chegar pra ele e falar: ô meu amor, acho que hoje não, viu? Ele tinha dado a lua de mel, ele. Gente, Deus tava fazendo. E eu tava super crendo, assim. Eu sabia que Deus ia fazer. Ele começou a falar que o valor do vídeo que eu queria dava pra botar na comida, né? E aí eu falei, realmente, mas vai ter vídeo, porque é uma coisa que eu quero. Mas, gente, quanto que era esse vídeo? Era tão caro assim que dava pra comprar 3 coxinhas a mais? Não sei o quê, blá, blá. E aí, nisso, como os pais dele estavam ajudando, ele disse que, como o pai dele estava ajudando, ele queria a bebida alcoólica e teria bebida alcoólica. Deu assim, então tá bom. Se os teus pais estão ajudando e eles querem bebida alcoólica, os meus pais estão ajudando. Então, se eles decidirem por colocar o vídeo, vai ter vídeo. E pronto, cada um vai ter as suas escolhas. Vão ajudar no que quiserem e fechou. Vocês aceitaram? Porque ele não. Ele não gostou dos meus pais quererem participar dessa questão, já que os pais dele estavam acertando, né? E participando. Ele não gostou, começou a reclamar, dizer que tava cansado, partiu um pouco pra humilhação, né? Disse que não tava dando daquele jeito e deu a entender que queria terminar. Eu perguntei se ele tava realmente terminando. Ah, Mona, não, calma aí. Olha só, na boa. Essa pessoa. Vocês estão 3 anos juntos, é isso? Porque daqui a pouco vão comentar falando que a Beta não presta atenção em nada. Pode ser que. Tá ótimo. Só pra entender, por causa de um
bebida no casamento, vai ter bebida, não vai ter story maker, não vai ter, ele vai terminar. Se vocês estão falando de terminar por causa de uma micro treta das duas, o moço não tá contando a história toda, porque não é possível, ou esse cara é maluco, você tem que sair correndo. Se essa pessoa, porque vocês não estão conseguindo chegar num acordo do que vão fazer no casamento, ela está falando de terminar, você já tem que sair correndo há muito mais tempo. Esse casamento já não existe. Eu quero ver os comentários. Calma aí, ainda tem um pedacinho de vídeo, mas eu quero ver os comentários. Nossa, você é péssima contando história. Ô, gente, calma também, coitada. Aqui, esse aqui é maior, obrigada. Mas, amiga, tudo se resumia só ao que você queria, engraçado, né? Pô, mas eu acho que não, né? Calma aí, vamos terminar de ver. Eu tô querendo ver os comentários antes de terminar de ver tudo, vai. Ele concordou. E eu disse, ok, a partir de agora não tem mais nada. E a gente fechou e cancelou tudo. Não tem mais nada mesmo. Foi triste, foi triste. Pesou o clima, pesou o clima. Acabou com a festa, literalmente. Não, pesou o clima? Como assim, Mona? Mas você terminou com ele, né? Por favor, você não tá com ele, até porque você tá fazendo vídeo pro TikTok, você não deve estar com ele mais. Literalmente acabou com a festa. Mas foi um livramento. Creio que Deus tem muitas coisas a partir de agora. Foi livramento. Inclusive, eu tive livramento duplo. Se vocês quiserem, eu posso trazer esse caso pra vocês, tá? Porque também é babado. Parte 2 e final sobre meu casamento que foi cancelado, faltando. Gente, eu não tô entendendo nada, juro. Mas vamos lá. Casamento foi cancelado, faltando menos de 4 meses pra ele acontecer. E na parte 2 desse relato, eu contei Vamos ver se nessa parte ela vai minimamente explicar alguma coisa, porque tá um pouco difícil. que foi livramento duplo. Por quê? Eu não só tive um livramento da parte do noivo, né? Porque no fim eu descobri várias outras coisas pós-término. Mas depois de 3 semanas mais ou menos, a assessoria que a gente tinha decidido e contratado, mas já estava cancelada, né? Ela iria fazer o trabalho de assessoria e também de decoração do casamento. A gente descobriu que ela tinha sido presa e continua sendo presa. Por quê? Ela estava dando golpes, tanto em noivos quanto em festa de aniversário, tipo 15 anos, sabe? Ela meio que escolhia quais eventos ela faria e os outros ela pegava dinheiro e não fazia. Então corria muito o risco da gente não ter casamento. Não, gente, mas calma aí, como que essa pessoa ainda tava até hoje trabalhando com isso? Porque se já era famosa por isso, eu não tô entendendo. Gente, pra mim para mim foi Deus. Deus já livrando. Não, juro. Não, realmente foi Deus. Por que Deus, antes de tudo, não ajudou ela a pegar uma pessoa que não fosse golpista? Não entendo por quê, mas vai ajudar só na pior hora possível. Já cuidando, já começou com o noivo, né? E já vão começar a dizer que toda vez que tem esse assunto eu fico debochando, né? Já falei sobre esse assunto com vocês. E aí ela segue presa. Eu tenho amigas que estão noivas e também tinha acertado com ela. Agora estão todas desesperadas, né? Porque estão esperando o retorno, não sabem como é que vai ficar. Toda essa situação. Mas eu vejo muito como livramento, tá? Me livrei de um noivo, me livrei de uma assessoria que talvez não faria meu casamento, de uma decoradora. Desculpa, eu fiquei focada numa coisa aqui. Vocês percebem que ela tá segurando o microfone? E aí tem uma hora que ela bota o microfone pra frente e o áudio dela continua idêntico. Me livrei de uma assessoria que talvez não faria meu casamento, de uma decoradora que não faria meu casamento. E Não, calma aí. E ela segue presa. Desculpa, eu tenho amigas que estão noivas e também tinha acertado com ela. Agora estão todas desesperadas, né? Porque estão esperando o retorno, não sabem como é que vai ficar. Que microfone é esse? Toda essa situação. Mas eu vejo muito como livramento, tá? Me livrei de um noivo, me livrei de uma assessoria que talvez não faria meu casamento, de uma decoradora que não faria meu casamento. E de outras coisinhas a mais também, né? Que eu acho melhor não falar. O meu casamento foi cancelado. Melhor não falar, né? Verdade. Já tá. Não é como se ela estivesse fazendo um vídeo pro TikTok falando do assunto.
Vamos ver se agora. Olha, poxa, mas o casamento é dos dois. Se começa um casamento assim, com um só determinando uma situação, não dará certo. É necessário flexibilizar. Mas eu entendi que ela estava topando ter álcool no casamento, enquanto ele queria também que não tivesse vídeo. Agora, não faz o menor sentido não ter vídeo, porque esse homem. Eu continuo achando que esse cara tava foragido. Recebi esse comentário aqui e vamos comentar sobre ele. Não, o casamento não era só meu, né? O casamento é dos dois, então os dois precisam decidir os detalhes, tanto da cor dos padrinhos, da comida, da bebida, dos convidados, tudo. E também se organizar em relação ao pagamento, certo? E era isso que a gente estava fazendo. O único problema que se deu era em relação ao vídeo e em relação à bebida alcoólica, que na E verdade, só por isso, como eu e só falei por isso seu casamento acabou. Obrigada, na Senhor. primeira parte, eu no relacionamento, desde o começo, a gente já tinha decidido que não teria bebida alcoólica. E por que que não teria bebida alcoólica? Primeiro, porque a gente é da igreja, né? Somos cristãos, então já começa por aí. E segundo, que ele tinha problema com bebida alcoólica dentro da família. Então, como cuidado, como forma né, de ter discernimento, assim, de ter um cuidado mesmo em relação à família, a gente já tinha decidido que não teria. E aí, pelo pai dele estar ajudando e querer a bebida alcoólica, eu realmente não me opus, eu entendi. Só que eu também queria a minha parte, que era o vídeo. E isso foi um dos principais problemas, né? Porque a gente. Como ele não chegou a conversar comigo sobre isso antes, eu soube que o pai dele queria bebida alcoólica na reunião, junto com a organizadora, é, com a dona do lugar. Eu fiquei até sem chão, né? Eu fiquei meio até tipo assim, tá bom, então, não tenho muita escolha, mas eu vou querer a minha parte. Já que tu não queria, tu vai ter que querer a minha também, né? Outro ponto também, em relação ao vídeo, é que ele não queria o vídeo desde o princípio, por ser Eu acho que fica um pouquinho diferente de cada lado. Eu não sei se vai dar muito certo essa maquiagem. valores caros. E eu comentei, então, ok, não vou pegar uma equipe de filmagem. Eu vou pegar Story Maker. Então, a gente tem um casal na igreja que trabalha com isso, fez outros casamentos da igreja, são queridos, amados, né? Estão construindo uma família agora também. Então, já seria uma forma de abençoar eles, e, né? E mesmo assim, mesmo eu falando que eu né, e pegaria orçamento com eles, que eu falaria com eles já por ser um valor menor do que uma equipe de filmmaker, né? Grande e tal, com câmeras muito profissionais, ele começa a reclamar. Então, desde o início, inclusive a gente teve uma briga em janeiro, que foi sobre o vídeo, e ele comentou em terminar. E eu disse, quando a gente terminou de resolver, eu comentei com ele que não era mais pra ele falar sobre isso, porque a gente Não, gente, mas quem é que tá do lado desse cara? Não é possível. Isso é uma maluquice. Essa Mona que realmente eu acho que não prestou atenção nos sinais. Às vezes, Deus dá o entraria famoso num sinal. casamento, e num casamento não é assim que se resolve, gente. Eu nunca fui casada, né? Como vocês podem perceber. Mas eu sei que no relacionamento, dentro de um casamento, não é assim que se resolve. Vai ter problemas? Vai ter que resolver. Tu não vai poder dizer assim, não, vamos terminar porque esse problema aqui não vai ser resolvido. Tu vai ter que dar um jeito. Tu vai ter que dar um jeito, ainda mais nós dentro da igreja, né? A gente dá um jeito. A gente procura melhorar, procura resolver todos os problemas. E, pelo jeito, ele não estava tentando resolver os problemas. E aí eu comentei, falei, né, expressei esse, esse comentário, esse ponto sobre casamento não termina por qualquer coisa. E ele já estava bem entendido sobre isso. E quando chegou pós, pós-reunião, né, o fatídico dia, Olha, queria só comentar que ela faz o blush igual a mim, tá vendo? Não sou só eu que sou maluca de fazer esse blush de máscara de mergulho. ele trouxe à tona isso novamente. E eu já tinha comentado. Então, assim, pra mim, foi como se ele tivesse querendo me testar. Eu ia deixar ele falar sobre isso ou se eu ia me posicionar. E Deus já tinha comentado comigo que seria um ano de posicionamento. Final do ano de 2025, eu já estava Mas por que Deus não deu a letra inteira, gente? Só passou pela metade? vivendo outras situações que eu precisei
me posicionar. E assim, isso também não seria diferente, sabe? Me posicionei em relação à questão dos desejos um do outro, né? Já que o pai dele tinha o desejo de ter a bebida alcoólica. Ah, ela ainda usa um blush que eu usei durante muito tempo. Só não uso mais porque quebrou inteiro, que pena. Eu tenho desejo de ter o vídeo e, assim, teria que ter o vídeo, já pela bebida alcoólica, né? Então, um dos pontos, assim, ai, né? O casamento é dos dois, então não tem que ter. Cada um tem que ceder. Sim, realmente tem que ceder, mas só um lado ceder também não adianta, né, gente? Os dois têm que pensar um no outro. E foi como eu falei. Ele, em nenhum momento, ele chegou para mim no privado, né, numa conversa sozinhos e disse assim: meu pai quer a bebida, então, né, o que que tu acha? Vamos colocar? Ou não vamos querer a ajuda dele nesse caso, então? Não, em nenhum momento ele pensou em conversar comigo antes. Ele só soltou essa bomba no dia da reunião, junto com a mulher do local, O cara tava falando de terminar antes, entendeu? Tanto faz pra ele já. Se ia ter... O cara ia ter que beber pra esquecer que tava casando. né? E aí eu também achei uma falta de respeito, porque como vocês bem dizem e disseram nos comentários, tem que conversar, né? Isso foi uma coisa que não houve. Não conversou, não definiu comigo antes, decidiu soltar essa bomba junto com a mulher. Perguntaram também sobre os valores, né? Se a gente já tinha pago alguma coisa, como ficou a questão dos pagamentos, dos valores. A gente já tinha pago, né? Como eu comentei, a gente tinha contratado já assessoria e decoração. A gente tinha pago também, a gente tinha pago a entrada da assessoria e da decoradora. E já estava pagando a parcela do serviço, né? Do restante. A gente já tinha pago a entrada do lugar. Ele tinha pago o golpista também. E aí a gente estava esperando a reunião para resolver como é que a gente ia fazer o restante do pagamento. A gente já estava pagando o fotógrafo, que já estava definido. E também as roupas aqui de casa, né? Que as roupas daqui a gente já tinha tudo alugado, já estava tudo certo. A da parte da família dele, não. Eles não tinham nada certo, mas daqui da minha casa, sim. Tava tudo bem alugadinho, tudo bem certinho. Então, É que da parte da família dele, eles já tinham certeza que não ia nem ter. Por isso que nem foram na Terezinha Modas também. como ficou? A questão da loja de aluguel, né? A gente conseguiu deixar como crédito. Crédito. Eu amei. O crédito, para quem sabe, um dia use, né? O problema é que esse crédito ele tem que ter uma validade grande. Que às vezes, ou não, né? Vai que ela consegue rápido um outro casamento. Então, teve multa, né? Mas ainda assim, no valor, tirando a multa, a gente conseguiu deixar como crédito. Então, a gente tem um tempo aí para usar. Não sei se eu vou ter evento para tudo isso. Então, talvez eu, sei lá, alugue vestido para andar por aí, pela cidade. Se alguém aqui de Criciúma vê uma louca Pode fazer o que a galera tá fazendo, que é alugar um vestido pra ir assistir o Diabo Veste Prada. indo no mercado de vestido de madrinha, sei lá, qualquer coisa, sou eu, tá? Tentando gastar meus créditos. O fotógrafo, ele deixou por isso, o que foi bem legal, porque os fotógrafos também são conhecidos dos meus chefes, então meus chefes também conversaram com ele, e ele deixou pelo que tava, assim. A assessora não devolveu os valores, mas assim, por mim também tudo certo, porque ela não cobrou a multa, né? E no fim foi até bom não ter mais nada de rolo com ela, porque ela foi presa, né? Pra quem não viu o último vídeo, a assessoria decoradora do casamento foi presa. E também o lugar que seria a cerimônia e a recepção, eles pediram multa e tava no contrato, tá? Que pelo cancelamento, eles teriam direito à indenização estipulado o valor por eles. Então a gente pagou, cada um pagou a sua parte. Aí agora o que ficou? Os presentes dos padrinhos, né? Que eu vou fazer a devolução para cada um. Eu conheço todos, né? A maioria também é da minha igreja, tal, são meus amigos, então a gente vai fazer a devolução, a gente vai entregar os presentes para eles, até porque na parte das madrinhas eu fiz bem personalizado, eu botei o nome delas, eu comprei coisas com as iniciais delas, então é muito personalizado. É mais fácil dar para elas
do que ficar pra mim, sabe? Porque eu não teria uso, não teria como eu usar isso. Mas, amém, né? Eu creio que tudo isso foi aprendizado. Deus tem um propósito. Claro, é da vontade de Deus a gente passar por tudo isso? Não. Mas às vezes ele também, ele permite para que a gente possa crescer também, né? Com as nossas escolhas, com, com acontecimentos, de ter mais certeza do que a gente quer ou não. Porque talvez se eu tivesse terminado com alguns acontecimentos do início do namoro, eu não teria passado por tudo isso, né? Mas amém. Como eu falei, eu creio no Deus que eu sirvo. E o sonho de casar ainda está na ativa. Eu ainda vou aparecer aqui com o diário de noiva, tá bom? Eu ainda apareceria aqui com o Não, diário a de gente vai noiva. torcer também. Que eu já tinha gravado e eu excluí tudo porque, né? Nem fazia sentido postar. Mas eu ainda Ai, que dó, gente. aparecerei aqui com o diário de noiva e eu vou casar. Em nome de Jesus. E assim, gente, Deus cuidou. E no final das contas é um pouco sobre isso, né? Sobre aquilo que a gente já falou, sobre o sonho de casar barra a realidade de ter que ter uma outra pessoa, que não dá pra casar sozinho, até dá, né? Tá? Deus cuidou, protegeu, guardou meu coração, me entregou várias coisas, além das revelações a mais que eu descobri depois do término, né? Então, assim, ai, por que Deus permitiu? Cara, Deus permitiu para que a gente aprendesse alguma coisa em relação a isso, sabe? E Ele cuida. Ele cuidou, Ele entregou, revelou e, e mostrou o amor dele por mim, pela minha casa, cuidando, protegendo. É isso, gente. Independente da situação, confiem. Confiem. Vai dar certo. Vai dar certo. Recebi esse comentário aqui. Aí tem esse aqui, ela falando sobre como foi o término. Eu queria muito saber Pelado, do faltando 4 relacionamento, o meses que pra ele rolou. acontecer. E eu recebi esse comentário aqui, Ó, pedindo queria que contasse o seu processo de separação. Sofreu muito, porque terminei um noivado, quase morri. Compartilha com a gente seu processo, amiga. Vamos se ajudar. pra eu falar mais sobre esse processo de superação desse ciclo, né? Bom, no primeiro dia eu sofri, né? E sofri com a minha família, principalmente, porque tava todo mundo em choque, foi tudo muito do nada, né? Aconteceu muito do nada. Então, na quinta, ali, nos 3 primeiros dias, né? Quinta, sexta e no sábado, eu sofri, eu chorei, assim, eu chorei mais na quinta-feira pelo que aconteceu, e no sábado eu chorei mais pelos meus pais, porque muitas coisas caíram pra eles, assim, né? Alguns problemas específicos. E eu chorei mais nessa questão, assim, no sábado. Mas nos restantes dos dias eu não sofri, né? Vamos lá. Foi triste, foi triste. É uma coisa, assim, incomum e aconteceu super do nada? Sim, foi. Mas o que me ajudou muito nessa superação foi que Deus começou a revelar muitas coisas. Então, Deus até me deu um porquê sobre isso. A gente começou a descobrir várias coisas da pessoa, várias coisas encobertas que começou a vir à tona, porque já tá na Bíblia, né, gente? Não há nada em oculto que não seja revelado. E foi. E tem sido cada dia mais, tá? Então, tudo isso, todo esse cuidado com Deus, já me dando um porquê, é, deixando as coisas serem reveladas, me ajudou ainda mais nesse processo de superação. Por quê? Porque eu vi que cada vez, cada dia, tinha sido a melhor decisão ter dado o ok pro cancelamento de tudo, sabe? Claro que é triste. É muito triste. Mas, ainda assim, eu superei mais rápido por conta disso, porque eu vi que todas as coisas que estavam vindo à tona me deixavam ainda mais xoxa em relação à pessoa, sabe? Com ranço, assim. Tá aí, em que momento vai vir o vídeo contando? Porque essa é a parte que interessa. Que pelo visto o cara é um lixão. Pelo visto, realmente, graças a Deus, né? Inclusive, deixamos aí os nossos votos à diva para que ela possa usar o seu crédito na Terezinha Modas. Então, não fazia sentido eu sofrer por uma pessoa desse jeito. Então, por isso, pra mim, foi mais tranquilo. Claro, além de eu ter continuar servindo a Deus na igreja, então eu não parei com o ministério, eu fui nos ensaios, eu dancei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer pra Deus, porque não fazia sentido eu isolar essa parte da minha vida por causa de um problema, né? Vamos dizer assim, de um encerramento de um ciclo. Sofri ali nos primeiros dias, mas Deus começou Até porque é sobre isso, né? Fé é sobre a gente acreditar até no momento ruim. Só que a gente acredita só no momento bom também, né? Arrasou. a revelar as coisas, Deus deixou vir à tona outras coisas, consolou, não só me consolou, mas consolou a minha casa.
e deixou esse processo mais fácil, sabe? E claro, cada um vai ter um processo diferente. Eu posso ter sofrido 3 dias, mas tu pode ser, né, sofrer 10, sei lá, um mês. Mas o importante é não se deixar sofrer pra sempre. Entender que é um processo, que tu vai sofrer, que tu deve sofrer por isso, mas não parar por conta disso, sabe? Determinar um tempo pra que tua vida continue, porque ela não pode parar. Não pode parar. E tudo aquilo que vier vai ser ainda muito melhor, tá? Cria nisso. O meu Olha, sinceramente, quem assistiu esse vídeo e ficou do lado do bofe, eu peço que melhore, sinceramente.